dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e esse é o Dicast, Direito em Podcast. Esse podcast chuchuzinho de direito aqui da Vox Media, gente. Então já vem aqui com a gente, acompanha, pega a pipoca, que hoje o papo é um papo delicioso, com a minha irmã gêmea de roupa, a doutora Soraya Plaque, que já se tornou uma grande amiga, uma mulher incrível, já a gente se conhece há pouco tempo, mas nossa, já é um prazer imenso estar aqui lhe recebendo, porque a senhora sabe, como eu falei, a gente conhece há pouco tempo, mas nesse pouco tempo já é uma grande admiração por tudo aquilo que eu já via a senhora fazendo, já via a senhora fazendo antes mesmo, né, de conhecer, de ter essa proximidade, e agora próximas, então aí que é maravilhoso mesmo. Vou até tirar o doutora da frente do nome para eu poder ficar só no Soraya. Como é que a senhora está, minha querida, linda, maravilhosa? Ai, Sabrina, que orgulho fazer parte aqui do Dicast. E, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, né? Muito obrigada pelos elogios. Realmente, tem pouco tempo que a gente se conhece. Parece que a gente já se conhece uma eternidade, né? E é uma honra para mim. É um fruto de muito trabalho, reconhecimento, etc e tal. E eu tô bem. Dadas as possibilidades, parabéns pela roupa, você está muito bem vestida hoje. Eu concordo. A senhora também está maravilhosa, querida. Dadas as possibilidades, estamos muito bem, graças a Deus. Correria, né? Muita correria. Eu sei que semana passada não parou no escritório, né? Foi só andando. Não, semana passada eu estava, como a gente diz no mundo jurídico, aí no corre. No corre. Que bom que tava no corre. Porque é do corre que vem graças a Deus. O dinheirinho pra mesa pra poder. Ainda mais com um bebê. Ainda mais com um pequeno, tudo certo. E aí eu quero saber como foi como que tu veio pro mundo jurídico. Tu é empresária, já é mãe, é professora, tá afastada um tempinho, mas é professora, então é a professora Soraya Plaque. Além de, obviamente, uma grande advogada. Minha referência de ti é o tributário. Obrigada. Eu te conheci dentro da Comissão de Direito Tributário, já na presidência, se eu não estou enganada, da comissão. E aí também depois trabalhando, se conhecendo, também descobri que tu é advogada da ACES. E aí a gente foi caminhando. Mas como foi que tu vieste pro meio jurídico? Então, Sabrina, eu não queria o direito. Não. Muito obrigada, eu entendo essa parte. Eu não queria de jeito nenhum, não queria. Meu pai é empresário, né, enfim, e aí ele falou de uma forma muito meiga, olha, você tem dois caminhos, ou você faz direito ou você faz direito. E aí eu já era uma boa aluna, etc e tal, no colégio e tudo, e o que eu queria mesmo era comércio exterior. Eu falo isso para os meus alunos não acreditam. E eu queria comércio exterior e não tinha em Santarém, tinha que sair daqui. E aí, meu pai foi muito categórico, olha, você não sai, você só sai daqui depois de um título, de um curso superior. E o curso superior que eu quero que você faça é direito. E hoje, viu, pai, obrigada. Graças a Deus ele me empurrou pro direito, porque depois que eu comecei a trabalhar, aí sim eu comecei a me descobrir lá dentro. E hoje eu não me vejo em outra área. Não me vejo trabalhando com outra coisa. Eu te agradeci porque eu também não pensava em fazer direito. No meu caso, já os meus pais, eles me deixaram muito livre para escolher o que eu quisesse. Porém... Mas que tivesse responsabilidade, que pensasse no futuro e por aí vai. Minha mãe, enfim, formada na área, né? Ela nunca foi tendenciosa. E tanto é que pra ela, eu nunca queria fazer direito. Na cabeça da minha mãe e também de todo mundo que me conhecia, porque eu lembro que, eu acho que eu já relatei isso aqui em algum podcast, eu abri a boca para dizer que eu nunca ia respirar os ares de um fórum. E aí, ó, quem desdenha... Toda quarta-feira eu dou lá. Quem desdenha, é isso mesmo. E aí? Meu filho tem 3 anos, e ele fala, filho, o que você quer ser quando crescer? Médico. Você não quer ser advogado? Não, mãe, trabalha muito. Tá bom, então. Tá bom, então. Então tá. Desconto. Trabalha muito, tá bom. E é isso. E aí, como que eu fui pro... Pronto, aí eu me formei aqui na época na FIT, minha querida FIT, que é onde... Hoje é o NAMA, é onde eu tava dando aula até 2021, de 2018 até 2021. E depois que eu me formei, eu mudei de Santarém para Brasília. E lá eu fiz a pós-graduação em Direito Internacional. E depois eu fiz o mestrado em Direito Constitucional no IDP. E aí comecei a atuar em grandes escritórios, atuação nos tribunais superiores. Aí eu senti o direito em loco mesmo, assim, na alma.
que é onde a veia mais pulsante do direito está em Brasília, né? Então, foi onde eu senti de verdade esse chamado para a advocacia. E eu pensei muito em concurso público, sabe, Sabrina? Porque eu achava que ia ser sempre um fracasso na advocacia. Senão, a advocacia é para os grandes e para os herdeiros de escritório. Então, eu achava assim, eu vou fazer concurso público. Eu não passava nem para concurso público de gari. Não passava. Eu fazia concurso público de analista, não passava, de oficial não passava, de MP, menos ainda. Defensoria pública, que eu adorava a ideia, o objetivo, não passava. Juiz, nada, não passei nada. Nem repescagem, nem cadastro reserva, eu era uma zero à esquerda. E foram anos, assim, minguando. E foram anos muito difíceis na advocacia também, porque o começo da advocacia é muito difícil. Demais. Mas, aos poucos, as coisas vão entrando nos eixos. E a gente vai começando a descobrir os nossos nichos e a gente vai começando a descobrir que realmente a gente não nasceu para algumas coisas e nasceu para outras. E foi desenvolvendo e tudo mais. E quando eu já estava com a minha clientela formada, estrutura feita, eu estava ministrando aula de Direito Tributário e Direito Constitucional em 5 universidades em Brasília. A minha família me chamou de volta para Santarém, porque eu sou filha da terra, né? É daqui mesmo? Daqui de Santarém. E a minha família me chamou de volta para Santarém por uma questão familiar, né? Teve um problema de saúde com meu pai. E muito a contragosto eu voltei. Eu chorava todos os dias, sabe? Imagina, você está acostumada com uma cidade, você está acostumada com um negócio... Já tem uma rotina, um já trabalho, tem uma tudo. rotina, morrendo de medo de não me readaptar. Eu falei, não, isso vai ser um tiro no pé. Como é que eu vou resgatar toda a minha clientela, né? Toda a minha estrutura profissional que eu construí? Ele veio... Enxuguei as lágrimas e vim. E foi a melhor decisão da minha vida. Voltar para perto da minha família, voltar para minha terra. Foi aqui que eu tive meu filho. E aí, uma reestruturação de carreira. Consegui, graças a Deus, entrar na ordem. Hoje eu estou como presidente de comissão, da Comissão de Direito Financeiro e Tributário. Passei pela UNAMA, estou numa pausa, viu, professora? Pausa da UNAMA. Pausa estratégica. Pausa estratégica, período sabático. E voltarei, se Deus quiser, às salas de aula. Porque na sala de aula, Sabrina, a gente bebe dos alunos. A juventude, o frescor dos alunos, a inteligência nascendo, o conhecimento científico vai nos inebriando, sabe? E a faculdade consegue aplacar a dureza que é o tribunal, o fórum, a lei, especialmente no tributário. Então, voltarei. E como foi que surgiu o tributário? Surgiu... Você quer que eu seja sincera? Quero. Sincera? Eu estava pleiteando uma vaga como professora de Direito Tributário em uma universidade lá, nossa, alguns anos atrás. Tu fala assim como se tu fosse a velha, né? Ah, mas fica só entre nós isso. E aí eu estava pleiteando uma vaga como professora de Direito Tributário para o curso de Contabilidade de uma das universidades em Brasília. Porque você só entra nessa universidade específica, eu só entrava para o curso de Direito se eu fosse aprovada pelos alunos e pela coordenação do curso de Contabilidade. Em tributário, era bem exigente na época. E aí eu estava pleiteando e aí no escritório eu comecei a pegar mais as causas tributárias para ter mais familiaridade, comecei a estudar mais. E foi aí que nasceu. Aí veio pós-graduação, aí veio cursos específicos, aí veio atuação propriamente dita. E aí foi quando nasceu a paixão. Porque dizem que a paixão nasce quando a gente aprende a fazer algo. Dizem, né? E no meu caso, eu aprendendo a fazer direito tributário, a paixão surgiu. Mas o que eu mais gosto dentro do direito tributário não é a tese em si, jurídica. Gosto muito, porque ela é muito rica de sagacidade. O que eu mais gosto de estudar é o surgimento das leis tributárias. É a legislação tributária em si. E é o que eu mais gosto de estudar. E isso a universidade me proporciona. Explique sua paixão. É uma paixão difícil, né? Muito. É. Então, só para o nosso público entender, direito tributário é um direito temido, muito temido. Que a gente trabalha, né, a gente lida com os tributos, a gente lida com a obrigatoriedade de pagar o IPVA, o IPTU, e ninguém gosta de pagar. Nem aqui no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Porque não necessariamente o que a gente paga retorna para a sociedade. Então, há essa resistência em todos os lugares. Não é só no nosso país. E estudar isso começou a ficar um grande tabu, porque ninguém gosta. E como é que a pessoa vai estudar algo que não gosta?
E no meu caso, eu comecei a gostar fazendo. Porque no escritório que eu trabalhava na época, tinha essa área. E era a área que eu atuava, direito administrativo, direito tributário, o público puro, né? Então, eu atuava nessa área e eu comecei a gostar trabalhando, gostar fazendo. E a universidade, com o mestrado, com as aulas, com os estudos específicos para ensinar, eu comecei a entender que o que eu gosto de verdade é de legislação tributária, que é o que faz nascer o tributo. O tributo é a prática, é o que eu tenho que pagar no dia a dia, é o que eu atuo na justiça, mas o que faz nascer é a lei. Aí vem do Parlamento, do Congresso Nacional, da Câmara, da Assembleia Legislativa. O que causa a necessidade do tributo e o porquê do tributo. Por que ele nasce, onde ele nasce, qual é o interesse, qual é a origem da lei. Aí é que eu gosto realmente de estudar. Por isso que vira e mexe, eu estou aqui em Santarém, lá na Câmara, dando uma conversada lá com os nossos parlamentares sobre o surgimento das leis tributárias aqui no nosso município. E como é a atuação no tributário? Porque, basicamente falando, realmente é uma área que eu não... Nem na faculdade, da Cumbirinha, o tributário parece que ele não chegava muito perto de mim. Então, eu estudava mesmo ali o necessário para conseguir passar. E, obviamente, uma coisa ou outra a gente ainda entende, mas não necessariamente tudo. E é normal também do direito, sim, né? Sim, Ninguém nunca vai conseguir dominar absolutamente tudo. Não dá pra... Mas como é o trabalho no tributário? Então, Sabrina, é assim, ó. Tem até um ditado africano, se eu não me recordo, que você não vai a lugar nenhum sozinho. Você só vai acompanhado. Você só chega bem se for acompanhado. E no tributário é exatamente isso. No tributário eu não faço absolutamente nada sozinho. Eu preciso, por exemplo, do contador. Eu preciso do empresário para poder chegar lá. É claro que quando o empresário, por exemplo, pega o susto, né, que ele é notificado de uma execução fiscal, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é fazer o levantamento da ação judicial, ver de onde nasceu aquilo, contactar o contador, conversar com o empresário e mostrar para ele os caminhos. E não tem, hoje, na nossa atuação, lá no nosso escritório, não tem como escapar do tributário. O empresariado, ele encara o tributário em algum momento da vida. Não necessariamente como uma execução fiscal, que é o pior jeito de encarar o tributário. Mas, por exemplo, lá atrás, como fazer para pagar menos tributos sem agir com ilegalidade, como eu consigo diminuir tributo usando isenções fiscais, como eu consigo diminuir a minha carga tributária pagando com antecipação. Então, tudo isso precisa do advogado tributarista, junto com o contador. Então, ele sozinho não chega a lugar nenhum. E o mais interessante é que aqui no nosso município, graças a Deus, a consciência do público em relação ao tributário está aumentando. Desde a atuação da comissão em 2016, agora em 2022, que nasceu a comissão, desde então, junho de 2021 e em 2022 ela começou a atuar de forma mais veemente. Desde então, a gente percebe que o nosso público está mais consciente. Então, por exemplo, nasceu a taxa do lixo ano passado em forma de lei, o nosso público foi lá, bateu na nossa porta. Agora a gente teve o Código Tributário Municipal, deve ter 2 anos, desde 2022. O público foi lá e bateu na nossa porta. Agora tem isenção, o município de Santarém agora teve uma lei de isenção do novo programa Minha Casa Minha Vida. O público foi lá e bateu a porta. Então, o nosso público está começando a reconhecer isso. E isso é o nosso trabalho. É o trabalho do tributarista, é fazer com que esse negócio tão difícil, tão longe, fique perto de ser assimilado. Especialmente agora, que vai mudar tudo. Então, se hoje ninguém entende muito bem, daqui a uns anos o negócio vai ficar mais difícil. Já prepare logo um curso, por favor, que a gente vai precisar. Tu sabe que eu estava pensando nisso? Agradecemos. Eu, eterno estudante, todos os acadêmicos de Direito de Santarém precisamos. Porque, olha, não é fácil estudar tributário. É difícil. Não é difícil, é difícil. É difícil. É difícil também gostar de tributário. Apesar de que nós temos exceções que gostam. Brincadeiras à parte. Não, mas eu acho que mas as minhas salas de aulas eram cheias, viu? Não, eu chamo muito aluno. É bom. Né, meus alunos, por favor, falem comigo. Comentem aqui por embaixo, favor. por favor. E ressaltou muito a questão do empresariado. Né, o direito tributário está muito atrelado, eu sei que também é advogada empresarial, né, das grandes empresas que nós temos aqui, trabalha diretamente com a ACES, que eu acho que aí por si só já é um desafio enorme. Porque
Caso alguém não conheça, é a Associação Empresarial Comercial de Santarém, né? Eu não sei se eu falei na ordem certa, mas... Comercial e empresarial. Né? Uhum. De Santarém. Então, aí eu trabalhar com o empresariado no geral. É você trabalhar com o jurídico de grandes empresas aqui da nossa região, relações contratuais, relações comerciais, e não é um trabalho fácil. E como é essa relação com o empresariado? Eu acho que, não sei se tu tiveste alguma dificuldade logo no começo, como tu falaste, tu vieste de Brasília, né, para cá, alcançou esse espaço, que é um espaço tão importante para nós aqui, inclusive em Santarém, até porque a ACES, ela é uma referência muito grande para todos nós aqui dentro. Tem uma atuação incrível, realmente, a associação. E como é essa tua relação com o empresariado e essa questão de advogar para o empresariado? Lembrando que quando a gente fala de advogar para o empresariado, que fique muito claro, que é uma questão, inclusive, que a gente conversa bastante, não é só a questão de lead, né? De um processo judicial. A gente está falando de várias outras situações que não envolvem processo, não envolvem o judiciário. Sim, sim. Isso, muito interessante isso, Sabrina, porque... E quando a gente fala de empresariado também, a gente não está falando só de grande empresa. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma cliente lá que ela é empresária e ela é empresária do mundo virtual. Então, ela trabalha ela trabalha basicamente com o mundo virtual. Então, ela vende produtos que ela produz nas redes sociais. Ela é empresária. Então, hoje, o universo... Por exemplo, tem um outro empresário que é nosso cliente, que ele é microempresário. É só ele e mais um funcionário. Então, assim, hoje o universo do empresariado mudou muito, diversificou muito. Não, quando a gente pensa em empresa, a gente sempre remete à ideia de que tem que ter um lugar físico, tem que ter funcionário, tem que ter carro de entrega. E não é assim. Hoje, o mundo do empresário é muito mais amplo, muito mais diversificado, muito maior. E o empresariado, ele também está mais atento às suas responsabilidades fiscais, trabalhistas. Então, invariavelmente, o empresariado, ele quer sair antes, ele quer sair com um passo à frente. Ele não quer mais ser responsabilizado para correr atrás, tu entende? Da regularização, por exemplo. Ele quer ficar regular. Para ele não é interessante ficar irregular hoje. Então, a gente tem muitos entraves assim, administrativos que demora, por exemplo, muita coisa. Às vezes, demora a liberação de um CNPJ, a liberação de uma empresa, numa briga administrativa gigante, porque o empresariado quer ficar regular. Tu me entende isso? Então, essa mudança de chave, essa guinada, é muito válida para o advogado, porque o advogado, ele vai acompanhar aquela pessoa não só na demanda judicial, ele vira um oráculo. Ele vai dizer, Soraya, o que eu faço aqui? E agora? É como se a pessoa dissesse assim, peraí, que eu vou chamar a minha advogada. Ei, Soraya, agora? É mais ou menos isso. Então, a gente se torna as pessoas de confiança daquele que não nos encara mais só como um guia na audiência, mas como um guia de vida. Por isso é importante, né? O advogado ele tem que ser um eterno estudante. Um eterno estudante. Por conta dessa minha proximidade muito grande com a contabilidade, hoje eu faço uma pós-graduação em contabilidade. Ela é remota, ela é aqui em Santarém, mas os professores todos vêm de fora. Uma instituição muito séria, muito boa, inclusive. E aí, vira e mexe, lá na sala de aula, surge a discussão jurídica. Soraya, e aí agora? Calma aí, gente, calma. Vamos primeiro ouvir os dois lados. Então, hoje, você que tem a intenção de atuar para o empresariado, você que tem a intenção de ser o braço direito do empresariado, saiba que você vai ser continuamente demandado e você precisa estudar o tempo inteiro. Eu não me dou mais ao luxo de férias. Assim. Férias não dá. Minhas férias são estudando, lendo. Assim, isso não é motivo de orgulho. Assim, que maravilha, também você assim, não. Cada um tem que achar a sua... seu meio tempo. A sua fórmula de felicidade. A minha é essa. É estudando, é desvendando, é escrevendo, é trocando informação, é participando de congresso, é trocando ideia com outros advogados em outros estados, em outros municípios, do tanto que a gente enriquece. Isso é muito bom, inclusive, né? Porque a gente tem a questão do networking, né? Para nós advogados isso é muito importante, tanto dentro da área quanto fora da área, né? Porque às vezes você precisa, no caso
contabilidade precisa de um advogado para dar respaldo e tem uma advogada de renome que você consegue indicar para aquele empresário, para aquela situação específica. E, no caso, também, eu acho que nesse trabalho com o empresariado é uma série de mãos unidas, né? A verdade. contabilidade com a administração, com o direito, para fazer toda uma... com a economia, para fazer todo um estudo para aquele caso específico, né? Porque também a gente entende de leis e nem sempre a gente é o técnico para contabilidade. Que elabora o cálculo. A gente não tem até a técnica para administração da própria empresa, que tem que ter a sua gestão lá interna, né? E mas também temos que saber mediar os conflitos para não surgirem e os conflitos que já surgiram. Né? Fora as paixões, né? Porque às vezes a gente chega com um empresário e fala assim, olha, não dá mais pra gente seguir nesse compasso. Esse tipo de decisão ele vai dar errado para a empresa no curto período. Não, mas peraí, isso aqui é minha vida e tudo. Então, a gente tem que ponderar muito, saber levar demais, conversar muito com o empresário. Eu não sei se foi agora com o professor Ítalo que a gente fez um podcast. Eu acho que foi com ele, que ele falava muito sobre essa questão do advogado ser também um pouco de psicólogo. Não sei se foi com ele ou se foi com o Dr. Sherry, agora eu fiquei na dúvida. Mas o advogado ser um pouco do psicólogo. Porque nem sempre a gente vai conseguir resolver as situações tecnicamente falando. Isso. Né? A gente vai precisar entender o emocional, entender o que está se envolvendo, o que está ali dentro daquele caso específico. Se a gente conseguir, a gente consegue, se a gente entender e puder resolver, a gente consegue ali até intermediar. E engraçado que estava... Foi ontem, a gente está fazendo essa gravação, caso vocês não saibam, né, o podcast ele é gravado. A gente está fazendo essa gravação no dia 22, ontem, dia 21, foi o batizado do filho da Thalita, irmã do professor. E aí a gente estava conversando lá, né, que um cliente específico, não da Thalita, já é uma outra situação, um cliente específico, ela queria fazer um divórcio consensual, só que era mais litigioso do que consensual, porque ela não abria mão de nada. E não queria de jeito nenhum levar para a justiça. Então, era uma situação de ela realmente não querer que ele tivesse acesso aos bens. Uma vingança, né? Uma pequena vingança. Uma vingancinha. E aí você precisa entender que ali naquele caso, você não vai conseguir resolver o problema de fato. Só o problema de direito. E eu acredito que isso também entra aí também na questão do empresariado. Né? Sem dúvida. E engraçado, Sabrina, que quando eu comecei a advogar, todo mundo dizia assim, olha, aqui no tributário não tem muito coração, não. Eu escutava muito isso. Não, aqui não tem muito coração, não. É muito prática, ou é a lei ou não é. Mas tem sim. Imagina você, o empresário, recebendo uma notificação de uma execução fiscal de 2 milhões. Quem é que não fica com o psicológico abalado? E qual é o advogado que também não vai sentir essa carga de responsabilidade? Então, não é só sem coração. Todas as áreas que envolvem o direito, na minha opinião, têm uma carga emocional muito pesada. Porque até você conseguir estabilizar o empresário, para ele entender os caminhos que tem em favor dele, em favor da tese, em favor da causa, ele tem que se tranquilizar muito. Ele passa noites sem dormir. Muitos pensam em tirar a vida, imagina você, o tamanho dessa responsabilidade, né? Então... E muitas vezes o advogado, nesse caso do empresariado, é o braço direito, né? Direito. É em quem ele confia. Eu ouço muito também aquela velha máxima, né? De que o empresário ele só confia no contador. De fato, ele só confia no contador. Mas agora ele também está confiando no advogado dele. Porque só com o contador ele não toma todas as decisões. Ele precisa do contador dele, do advogado dele. Aí ele conversa com a família dele, dependendo da estrutura da empresa. Se for familiar, se for sozinho, ele conversa com a esposa e por aí vai. Porque o empresário... Hoje, assim, anos atrás, o empresariado conseguia errar, levantar, seguir. Hoje, se ele errar e cair, o custo é muito alto para se levantar. Então, ele pondera muito mais para dar o passo. Hoje também a gente tem a figura do empresário um pouco mais sem medo. Antes, o empresariado ele tinha muito medo, por exemplo, de demandar contra as fazendas. Ah, não, tenho teto de vidro. Se eu entrar com uma ação contra a fazenda estadual, contra a Cefa, Deus me livre, a Cefa vem, vai me auditar, vai achar cabelo em ovo.
Hoje, o novo empresário e a nova estrutura da administração pública também não é mais tão assim. Eles já entendem o tamanho do direito deles e o tamanho do passo que eles podem dar. Empresariado, eu digo. Da mesma forma, os auditores. Eles entendem o passo que eles podem dar. Tu entende? Pelo menos essas novas gerações aí que estão assumindo. É a mudança da mentalidade da sociedade, né? A administração vem mudando daquelas classificações, né? Administração administração burocrática. Vem mudando, vem implementando novas situações de trabalho, rotinas de trabalho, e também vai vendo que o poder público também precisa do empresariado. Claro, não tem como. O poder público não é nada sem um empresariado. A gente precisa do empresariado para sustentar, para injetar recursos, para conseguir fazer o desenvolvimento também da sociedade. Porque sem um empresariado, por mais avançados tecnologicamente que estejamos, sem o empresariado do menor ao maior, a gente não anda. A máquina para, com certeza, com certeza. E tu falaste da situação dos pequenos empresários, né, que estão nascendo agora, principalmente essa questão digital. A gente está tendo agora o novo Código Civil, já a revisão, né, do Código Civil, e tem uma parte lá que fala justamente sobre o direito digital, né? Tu já mexeste em alguma situação nesse aspecto para verificar algum impacto com relação a esses empresários? Vai ter algum reflexo dentro do Código Tributário? Olha que interessante, assim, o Código Tributário está todo mudado, né? Ele era da década de 60 e está todo alterado agora. Depois de 20 anos de luta dentro do Congresso Nacional, saiu a reforma tributária que vai mudar completamente a nossa estrutura. Claro que não é para amanhã. A gente vai ter um lapso aí gigantesco de alguns anos, até tudo ser implementado, será paulatinamente, e muitas coisas vão mudar, especialmente as relações no mundo virtual, que é um caminho sem volta. Né? Por exemplo, hoje a gente tem acesso a filmes, a música, por meio de plataformas que até bem pouco tempo não eram tributadas. Então, veja, ao invés de eu ter uma disposição física, uma empresa que faça isso, eu prefiro ter virtual, porque daí eu não tenho tributação em cima. O governo percebeu isso, né? O Estado percebeu isso, o Estado do Brasil percebeu isso e começou a fazer essa alteração, abrir os olhos para que a gente também alcance essa fronteira. No empresariado também, alguns impasses entre o mundo virtual e o mundo real. Por exemplo, a gente teve um caso de uma empresa que ela quis migrar do seu estoque real para o seu estoque virtual. Menina, foi um baque. Foi um baque para o empresário. Porque as regras do virtual são diferentes das regras do real. E para ele fazer essa adaptação, ele teve que chamar o advogado. Olha, vem cá, vem aqui, me ajuda, eu preciso de vocês para me orientar, para poder eu ir de fato. Ele teve que suspender o projeto para ele poder, com mais conhecimento, ir para o mundo virtual. Porque são diferentes, né? As regras são diferentes. Eu acho que agora com a revisão do novo Código Civil vai melhorar um tanto. Vai ficar mais acessível. Precisam ser regulamentadas de alguma forma. Sem dúvida. E aí vem aquela questão da crítica, né, em relação à tributação, tributos altos, não sei o quê. Mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A gente precisa ter em algum momento, eu acredito que a gente vai conseguir balancear a questão Sem dúvida. do tamanho dos tributos com retorno social. Sem dúvida. Mas a gente vai precisar. E aí, no caso do digital, como é que tu entende que vai ser esse impacto na vida do empresariado? Agora com o direito tributário, a reforma do Código Tributário e a possível reforma do Código Civil. Sabrina, eu acho que a ideia da legislação, tanto tributária quanto civilista, é fazer com que o digital e o virtual o virtual e o real sejam uma coisa só. Pelo menos é isso que eu tenho percebido, né? Só para você ter uma ideia, a gente vai ter a transformação de muitos tributos num tributo só. E isso tudo vai atingir tanto o virtual quanto o real. Sobre essas relações, por exemplo, consumidor e empresa no virtual, consumidor e empresa no real, eu acho que vai ter algumas diferenças aí, porque, por exemplo, aí se justificam regras como devolução de produto. No virtual tem que ter mais tempo, porque é mais tempo para chegar, etc. e tal. Para o tributo, não. Para o tributo é meio que tudo automático. Só para você ter uma ideia, olha que interessante. Com a alteração do novo Código Tributário Nacional, as empresas terão que repassar diretamente ao governo
o percentual referente ao tributo daquilo que elas negociam. Por exemplo, se for empresa de venda de produto, seria o ICMS, que vai virar IVA. Então, aquele percentual, digamos, 17% de IVA, vai ser encaminhado diretamente para a União. E ela vai dividir entre os estados e os municípios. Perfeito? Então, o grande cofre é o governo federal. E de lá vai se subdividindo. Tem uma das transformações do novo Código Tributário, por exemplo, é que a conta financeira, a conta corrente bancária da empresa, ela já cai direto no cofre da União. Tu entendeu? Então, para o tributário, não vai ter tanta diferença de resultado se a empresa é virtual ou se a empresa é real. Se é físico ou se é virtual. O que é muito bom. Porque hoje a gente tem uma diferença muito grande entre a tributação do que é físico e a tributação do que é virtual. Para você ter uma ideia, plataformas que disponibilizam filmes, eu só conheço basicamente um estado hoje que tributa, que é o estado de São Paulo. Os outros não tributam. Então, quem perde é aquela plataforma física, se ainda é que existe. Tu entendeu? Então, vai perdendo o caminho, vai perdendo espaço. Lojas virtuais fora do país, que vendem para dentro do país, ganham em tributação das que são brasileiras e estão aqui. Tu entende? Então, com essa nova sistemática do novo Código Tributário Nacional, a ideia é que fique tudo parelho, tudo semelhante. Uma pergunta, e aí é pergunta minha mesmo, por conta de uma discussão. Uma discussão não, um comentário que meu namorado soltou outro dia. É mais fácil tributariamente falando, operacionalmente falando, você tributar essas compras internacionais do que abaixar os tributos internos? Uma discussão difícil, viu, Sabrina? Difícil. Porque foi uma reflexão que ele colocou, que como também realmente não é da minha área, eu até fiquei pensando, eu falei, eu vou precisar estudar um pouquinho para poder responder essa pergunta. É difícil essa questão no sentido de proteger mercado interno, por exemplo, de favorecer mercado interno, porque, olha, aquele de fora, ele paga um tributo a mais que o de dentro, em tese, não paga, se ele produzir aqui, que é o II, o Imposto de Importação. Só que, como eu estou falando de grandes conglomerados, o impacto para eles é menor do que uma pequena empresa daqui. Então, para eu fomentar, para eu jogar mais a favor da minha empresa no Brasil, o ideal seria baixar a tributação interna. Perfeito. Que é o que alguns governos fazem, né? Sazonalmente baixam, por exemplo, o IPI para a linha branca, que é geladeira, máquina de lavar, máquina de secar e tal, para favorecer a concorrência interna em relação à externa. Porém, para outros insumos é mais complicado. Insumos que eu dependo basicamente de importação é mais difícil, porque eu não tenho como me livrar disso. Mas sim, lutar contra conglomerados em termos tributários eu fico ainda mais amarrada. Porque tu entende que o conglomerado, quanto maior, mais possibilidades de isenção fiscal ele tem? Porque ele é maior. Ele vai tributar mais, então ele vai se enquadrar. Eu estou falando disso legal. Fazer a coisa certa. Mas ele vai tributar, então é muito provável que ele se enquadre em um regime tributário que favoreça isenções tributárias, por exemplo, do que o pobre coitado do simples aqui dentro. Que não tem direito a isenções tributárias que tem, por exemplo, lucro real, que é empresas com faturamento maior. Sabe que eu me fiz compreender? Ou ficou... Não, deu. Muito pedra aí. Não, deu certo, se preocupe. Uma outra pergunta agora, a gente teve a questão da taxação dos sites, tipo Shein, eu acho que a AliExpress aplicação, entrou, né? Aplicação de tributos. Entrou. E tem algum impacto, algum estudo que mostre se já impactou positivamente o mercado interno? Alguma coisa nesse sentido, porque muita gente realmente tem reclamado, né? A gente sabe que essas compras em massa estavam em alta. A gente abre o Instagram ali rapidinho, a gente vê várias blogueiras colocando, né? Os recebidos da Shein, sei o que, comprou no AliExpress. Como que a gente... Tem algum estudo, alguma coisa nesse sentido? Porque a ideia realmente era melhorar o mercado interno. Né? Tem algum estudo nesse sentido? Alguma coisa que já mostre que teve alguma coisa efetivada? Qual a tua opinião, na verdade, também sobre isso? Estudo, assim, com todo o rigor científico, ainda não tive conhecimento.
Pode ser que tenha, mas ainda com um lapso muito pequeno, né? Um tempo muito curto, muito exíguo para ter respostas muito afirmativas que exigem um estudo científico. Porém, a gente já vê reações do mercado. A gente vê reações super favoráveis, né? Aumento de compra aqui no Brasil, e posicionamentos de tributaristas favoráveis também às medidas. De trazer para cá, de fazer o mesmo pé de igualdade para ambos. Porque antes a tributação ela era muito baixa, em contrapartida às empresas que trabalham com importação dos mesmos produtos e vendem de forma física ou virtual no Brasil. Então, a gente já tem uma resposta favorável. É claro, Sabrina, toda medida dessa maneira, dessa extensão, com essa conjectura, ela bate naquela máxima de aumento do país, aumento da economia, da circulação de dinheiro no país e política monetária que passa pelos tributos. Então, pensa comigo. Teve uns anos aí para trás que era possível fazer compra no exterior com um cartão, tipo um cartão de débito, que não tinha IOF, que é um tributo federal, que incide sobre o cartão de crédito se você comprar no exterior. Uma medida do governo de taxar esse cartão de débito lá no exterior também com IOF fez ele acabar. Hoje quase não se usa cartão de débito, que é tipo um travel card, assim, sabe? Um cartão de viagem. Quase não se usa mais porque não compensa, você usa o cartão de crédito. Então, essa política, por exemplo, baixar, como eu falei anteriormente, baixar IPI de linha branca, de geladeira, de máquina de lavar, máquina de secar e tudo mais, aumenta a possibilidade de as pessoas não consertarem a máquina e comprarem uma máquina nova. Então, política de circulação de dinheiro no país passa também pela política tributária, ainda que seja uma decisão governamental e não uma alteração legislativa. Não precisou alterar a lei, só concedeu isenção. Não precisou alterar a lei, só precisou taxar a tributação do que vem de fora. Você entende? Entendi. A gente já está caminhando para o final, para a gente encerrar. Infelizmente, porque tava bom, gente. E eu gosto muito de conversar contigo. Isso daí não obrigada, Sabrina, surpresa, sabe que eu gosto demais. E aí, qual o recado que tu deixa para as pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando? Tem vontade de ingressar na área tributária? Tem vontade de conhecer? Tem dúvidas sobre a área? Qual o recado que tu dá para as pessoas que estão nos acompanhando agora? Sabrina, o recado que eu dou para todo mundo, assim, é estudar. Não parar de estudar. Não, Soraya, mas eu quero ser blogueira. Não, eu quero ser tiktoker. Mesmo assim, você tem que estudar. Eu tenho uma conhecida que ela faz a tributação de um dos maiores tiktokers do Brasil. Ela faz a tributação, não, desculpa, ela faz a contabilidade de um dos maiores tiktokers no Brasil. O menino começou bebê pequenininho, e se desenvolveu nessa área e tudo mais. E o menino tem que estudar para ser um tiktoker. Então, não dá para escapar dos estudos. Eu tenho percebido, assim, com muita tristeza, uma geração que não quer estudar. E eu não digo estudar, assim, da maneira clássica que se estuda. Encontre a sua forma de estudar, mas estude. Não pare de estudar. Porque não tem coisa pior do que conversar com alguém que você acha que é técnico e, no fundo, tá só te enganando. Muito obrigada. Muito obrigada, Soraya, por aceitar o convite. Muito obrigada por estar aqui comigo, com a gente hoje aqui na Vox. Foi uma honra muito grande de entrevistar e eu espero que a gente possa remarcar essa conversa para a gente continuar também, porque essa segunda temporada parece que o tempo está curto para a quantidade de assuntos que a gente quer falar. E realmente uma coisa que eu tenho percebido, parece que o tempo encurta muito quando a gente está num ambiente bom, né? Verdade. E sabe que a tua companhia, pra mim, ela é, excepcional. Obrigada, Sabrina. Muito obrigada por aceitar. Deixa eu fazer um coramão, que nem tá mais na moda, né? Mas eu tô fazendo um coramão. Muito obrigada por aceitar. E muito obrigada também pra você que tá aí do outro lado da telinha acompanhando eu, a Soraya, acompanhando esse podcast que, nossa, pra mim, eu começo falando que ele é um chuchu e termino falando que ele é um chuchu porque ele é muito bom. É um belíssimo projeto aqui da Vox. E toda quarta-feira, não se esqueça que a gente tem um encontro marcado às 7 horas da noite. Um grande abraço e eu te espero semana que vem. Tchau, tchau. The future is now.